Quem nunca ouviu aquela frase da esposa: amor, você trouxe frango de novo? Mas hoje a gente vai surpreender com uma receita super fácil que vai levar um filé de frango, tomates assados e um linguine na manteiga. Simples, rápido, vai ser uma noite super especial que você vai surpreender aí na sua casa. Meu nome é Rafael, sou um chefe de cozinha, eu moro aqui na Bélgica e nós somos o canal Homens e Fogão, um canal feito para homens, para te ajudar não somente a cozinhar, mas para que a gente consiga conversar aqui de um papo de homem para homem. Então, hoje tire as mulheres da cozinha, que hoje o papo é de homem para homem. Fique aí com a gente. Bom, essa receita é muito simples, rápida e muito dinâmica. Eu já deixei um forno ligado. A gente vai precisar de filé de frango e a gente vai temperar esse filé de frango e vamos selar ele numa frigideira. Eu vou ligar já aqui, ó, a minha frigideira. Vou temperar o meu filé de frango com sal e pimenta. Eu moo o meu sal na hora. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui no meu filé e eu vou colocar ervas de Provence. Ervas de Provence são ervas italianas. Você pode estar utilizando, são ervas que vai tomilho, manjerona, vai louro, manjericão secos. É uma erva, um tempero italiano. Ervas de Provence, todos os ingredientes, você não se preocupe, a gente vai ter aí na descrição do nosso vídeo. Então fique tranquilo, ervas de Provence é muito legal para a gente poder estar utilizando para frango assado, carnes assadas, mas principalmente o frango eu acho que fica muito legal. Então a gente vai aqui, depois de temperado o nosso filé de frango, eu vou colocar um azeite na nossa frigideira. Eu selo primeiro com azeite e depois finalizo com a manteiga, justamente para a gente não ter a coloração mais escura na manteiga no final, tá? Então nós temos aqui, ó, o nosso filé de frango, que a gente vai dourar ele. Vamos selar ele de um lado, depois nós vamos virar. Depois a gente vai precisar de uma forma. Eu estou usando essa forma de louça. Você pode estar utilizando uma forma que pode ir aí no forno, aí na sua casa, tá bom? A gente vai utilizar aqui, ó, enquanto doura o nosso frango, a gente vai utilizar tomates. Nesse caso eu estou usando aqueles tomatinhos menores, tomate cereja ou um outro tomate que você vai utilizar. Eu vou colocar eles aqui de um lado. Vou colocar aqui 2 dentes de alho no meio aqui do nosso tomate. Vou colocar algumas folhas de manjericão aqui no meu tomate assado. Você pode estar colocando como for. E eu vou temperar esses tomates com sal, com pimenta. E agora é só aguardar, porque depois de selado esse nosso filé de frango, a gente vai colocar tudo isso. Aí, ó, já virei. Vou colocar tudo isso no forno para a gente poder estar trabalhando aqui com o macarrão. A gente vai fazer hoje o linguine, então nós vamos utilizar aí um linguine na manteiga com um filé de frango e esses tomates assados no forno com azeite em cima do filé de frango. Algo super legal, super dinâmico, super simples, mas muito sofisticado. Existem alguns pratos até fora do país que às vezes utilizam esses recursos para dar aí um toque especial aí numa carne ou num filé de frango, né? Numa carne que não é tão nobre, ele fica diferenciado. Bom, a gente já tá vendo aqui que o nosso frango já está dourado. E agora eu vou finalizar aí essa primeira parte com um pouco de manteiga. Vou colocar um pouco de manteiga. Vou colocar aqui um alecrim, só pra gente ter um pouco mais de sabor nessa manteiga. E aqui eu só vou banhar esse frango nessa manteiga
pra gente ter um brilho e ter um pouco mais de sabor, né? Bom, finalizando, agora a gente vai colocar o nosso frango aqui na frigideira. Eu vou utilizar aqui essa mesma manteiga pra gente não perder aqui o sabor. Vamos utilizar e eu vou regar um pouco mais com azeite aqui o nosso tomate. Você pode ser um pouco mais generoso. Já está temperado, colocamos aqui o sal, pimenta. Vou utilizar um pouco mais de ervas de Provence, que ele vai deixar aqui o nosso frango e o nosso tomate com um sabor especial. E a gente vai colocar no forno para a gente preparar o nosso macarrão. Bom, o nosso frango já está no forno com o nosso tomate. É hora da gente agora cozinhar o nosso macarrão. Existem vários formatos, existem várias marcas. Eu vou utilizar aqui um linguine. Você não precisa colocar óleo na sua água, apenas um pouco de sal, tá bem? E aí a gente vai agora começar a trabalhar esperando o nosso frango com o tomate ficar pronto já aí no forno. Por favor, não quebre aí o nosso macarrão. Não quebre o macarrão. Você pode estar colocando ele aí, que ele vai aí cozinhar conforme a cada embalagem, a cada marca tem um tempo em si. Ele vai trabalhar para a gente poder já ter o nosso macarrão para a gente passar na manteiga. Bom, aí alguns poucos minutos nosso macarrão já está pronto. Eu vou colocar aqui um azeite só para ele não grudar, para a gente poder aí ter agora esperando o nosso frango ele ficar pronto, para a gente só depois passar aí uma porção desse macarrão na manteiga e a gente finalizar aí o nosso prato. E eu tive pensando nesse tempo que eu estive preparando essas receitas sobre como a gente consegue transformar, né, algo muito simples, um filé de frango, um macarrão, em um prato diferenciado, como a gente consegue transformar algo que de fato às vezes é do cotidiano, do dia a dia, em algo especial. Eu estive pensando em como é o projeto de Deus para as nossas vidas. Como Deus ele tem um projeto para você, um projeto para mim, homem, não de melhoria. Deus ele não quer melhorar o seu caráter. Deus ele não quer melhorar as suas vestimentas. Deus não quer melhorar a sua modo de tratar a sua esposa. Deus ele não quer melhorar o jeito que você enxerga mulheres. Deus ele não quer melhorar na sua vida a forma como você lida com seus filhos, no seu trabalho, nos negócios. Não, esse não é o projeto de Deus para você. Deus ele quer transformar a sua vida. E nada é melhor e nada é mais desafiador do que a gente se expor à palavra de Deus. É algo que será um convite inevitável para você, para mim, a mudança, um convite à mudança. Se expor à palavra de Deus, por isso que hoje em dia existem muitos homens que estão se escondendo e não se expondo, né, ao estar em comunidade, ao estar na igreja, ao se expor, né, à palavra de Deus, porque isso aí naturalmente seremos confrontados a mudar, seremos confrontados às transformações que vai apresentar para nós. Será um convite do Espírito de Deus. Ó, a gente já tem aí o nosso frango já pronto e a gente vai então finalizar esse prato, mas pense que será uma transformação que Deus deseja. Esse é o projeto de Deus, transformar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de falar, transformar a nossa maneira de lidar com as questões do dia a dia, transformar a nossa maneira de enxergar tudo, não somente as questões daquilo que envolve a nós, mas começar a olhar com os olhos diferentes, olhos espirituais, como a palavra de Deus diz. Deus não deseja nos melhorar como homens, Deus deseja nos transformar. Nosso frango estando pronto, eu vou aqui colocar um pouco de manteiga aqui na nossa frigideira e um pouco de manteiga
e a gente vai então apenas molhar essa nossa porção de macarrão na manteiga. Por quê? Porque essa é uma guarnição simples. Rafael, mas só manteiga? Só manteiga, porque a gente já vai ter o frango, a gente já tem os tomates e a gente vai então só colocar aqui o nosso espaguete como uma guarnição do frango. Algo simples, rápido, você vai ver que isso vai ficar uma combinação muito legal. Ó, aqui então eu coloco a manteiga, eu vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino e um pouco do meu sal. Eu gosto muito desse sal, é um sal que eu consigo triturar ele na hora. E agora eu vou colocar aqui então o nosso macarrão. O nosso macarrão na manteiga já está pronto. Eu já vou desligar ele, vou pegar o nosso frango para a gente montar o nosso prato. Bom, nós temos o nosso macarrão, nós temos o nosso frango e aqui com os tomates assados. Vamos montar ele? Eu vou estar utilizando uma pinça para a gente poder deixar ele um pouquinho mais diferenciado. Caso você não consiga, fique tranquilo, tente colocar aí da melhor forma possível o seu frango e o seu macarrão, mas tente deixar algo um pouco mais sofisticado possível, porque a montagem e a apresentação vale muito. Bom, eu vou colocar aqui, ó, o nosso frango. Os tomates eu vou colocar ele jogados, tá? Ele não tem nenhum formato em si. Você pode estar amassando ele, você pode estar colocando ele. Esse alho eu vou tirar a casca dele. Esse alho, como ele está assado e a gente chama ele de um alho confit, eu vou utilizar ele também na receita, colocando ele aqui com os tomates, tá bom? Ele já tá um alho muito mais adocicado, muito mais saboroso. Vou colocar um pouco desse alho. Bom, a gente já tem então aí o nosso frango. Bom, agora é uma hora que eu vou colocar aqui, ó, o nosso espaguete e vamos montar ele de uma forma um pouco mais diferente. Ó, a gente coloca ele, a gente vai utilizar, eu vou utilizar aqui aquele azeite que a gente trabalhou aqui no frango, para a gente regar um pouco aqui o nosso frango. E no final eu vou colocar aqui um pouco do parmesão e os brotos de beterraba. Eu gosto muito desses brotos. Eu acredito que ele fica bem diferente, bem destacado. Então nós temos aqui um prato muito simples, mas de uma forma diferente de apresentação. Nós temos aqui um filé de frango com tomates assados com azeite e uma massa na manteiga com um pouco de parmesão por cima. É algo que Deus deseja fazer em nós, uma transformação do simples. Ele faz algo extraordinário. Se você gostou desse prato, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você nos ajudar, para que você se inscreva no nosso canal, para que você acione aqui, faça os seus comentários, dê um like naquilo que a gente está fazendo, compartilha aí com amigos que precisam também cozinhar, para que você também receba as receitas novas, os conteúdos que a gente está aprendendo junto, para que eu possa servir a sua casa e principalmente para que realmente a gente seja homens de valores, homens que de fato honrem a Cristo nessa terra. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Obrigado.